Agora tá gravando. Então, gente, né, voltando aqui ao que eu estava dizendo. O que compõe a atividade avaliativa de vocês lá no plano de ensino? São as atividades supervisionadas e orientadas, que, na verdade, para vocês, computa a entrega do portfólio, né? Então, por que eu estou solicitando que vocês façam a entrega dessa atividade ali pelo item avaliação? Não é para saber se vocês estão fazendo certo ou errado ou para dar uma nota, tá? Porque a atividade supervisionada orientada, no meu entendimento, ela serve para complementar o ensino, reforçar alguns pontos que são importantes, né? E para que vocês sejam um pouquinho proativos, para que vocês coloquem em prática aquilo que a gente está vendo na teoria, tá? Então, alguns me questionaram quanto a valer nota ou não valer nota, que não estavam conseguindo fazer. A ideia de vocês entregarem é o quê? Como a gente está trabalhando nesse modelo EAD, eu não tenho como saber, nesse momento que a gente vai fazer a discussão, quem tentou e quem não tentou fazer, né? Então, pela entrega, eu consigo avaliar quem está participando e quem não está participando das atividades, tá? Então, não se apavorem, continua tudo como a gente combinou lá no plano de ensino. Vocês vão entregar agora, na semana que vem, o portfólio, né? A soma das 3 entregas de portfólio, 3 entregas parciais, né? Sendo a última entrega final do portfólio, que vai estar compondo a nota da ASO de vocês, somada às provas, tá? Ficou claro, gente, isso? Que alguém Professora, fale? mas é só a segunda entrega parcial ainda, não é a terceira? Sim, agora vocês vão fazer a segunda entrega na segunda Tá, prova entendi que a e gente a quer entrega entregar. final na terceira prova. Tá, entendi. Entendeu? Professora, Fale. eu não estou conseguindo assistir as aulas gravadas porque eu acabei perdendo a última aula, porque eu tive que trabalhar, e eu não estou conseguindo assistir a aula gravada e na minha videoteca não está aparecendo conteúdo novo. Não está conseguindo assistir a aula gravada por... Não sei, eu vou clicar para assistir a aula gravada e simplesmente não abre. Porque está no YouTube, né? Pois e agora? Ah, tu tá falando da gravação das discussões aqui do Isso, BTT? Tá, das webs. Tá, eu não sei te dizer o que acontece, tá? Eu vou perguntar pro pessoal do apoio. É a Paloma que tá falando, né? Isso. Tá? Tu me manda ali no... Tu tá no grupo, né, Paloma? Do WhatsApp? Não, Não? não, Tá, não. então se tu puder entrar ou me mandar lá no Eva um recadinho, que aí eu vejo com o pessoal da TI, né, do apoio, o que pode estar acontecendo e te dou um retorno, tá? Tá bom. Mas, assim, as aulas do YouTube tu tá conseguindo assistir? Sim, essa sim. Tá, beleza. Então, eu vejo e te dou um retorno, tá? Tá bom, obrigado. Ficou mais claro, gente? Então, semana que vem entregamos tudo, portfólio antigo mais atual, na verdade, um documento único, né? Somando o que vocês já tinham entregue, mais o que fizeram de lá até aqui, tá? Então, vou entregar um documento com tudo o que foi feito até esse momento no semestre, tá bom? Como foi, gente, fazer essa atividade? Né? Alguns se manifestaram dizendo que estava muito difícil, muito complicado. Bioquímica não é fácil mesmo, né? Mas a gente vai discutir agora a questão. Queria saber, assim, vocês buscaram, muito difícil, vocês buscaram por literatura de apoio, por livros, por informações científicas, né? Porque é importante que vocês estejam apoiados em literatura de boa qualidade, né? A gente tem que ter cuidado com o que a gente busca na internet, tá? Mas a gente vai ver, não sei se só eu, mas parece que estou lendo grego, não entendo de verdade. Tá, então assim, a gente vai ver agora, a gente vai discutir questão por questão, tá?
Isso, bacana, tá? Pegar algumas coisas de outras universidades. A USP tem bastante material de bioquímica de boa qualidade, né? Até algumas questões que eu coloquei para vocês, elas são de um questionário de um professor da USP, né? Que eu fiz algumas questões eu elaborei, outras eu peguei de questionários, de coisas da internet de outras universidades, tá? Então, a gente vou compartilhar aqui com vocês, que tem bastante coisa para discutir, então vamos lá. Ó, e vocês vão ver que, na verdade, mais de 90% do que a gente tem aqui foi visto em aula e está lá, pelo menos, assim, a sinalização no material de vocês, tá? Deixa eu só me organizar aqui para conseguir enxergar o chat e o que eu estou compartilhando com vocês. É bem importante que vocês tragam também as respostas e as dúvidas que vocês tiverem em relação a cada uma das perguntas, tá? Então, fiquem bem à vontade aí para abrir microfone, para falar e trabalhar aqui comigo. Sim, ainda pode ser entregue hoje, tá, Lucas? Então, pode colocar lá no Eva. Então, vamos lá, gente. Por que eu... só esclarecendo, né, que acho que um aluno entrou em contato comigo. Por que entregar até hoje, né? Por que eu botei a data para vocês de entrega, na verdade, até ontem, mas eu vou liberar para vocês continuarem entregando. Para que vocês realmente tentassem elaborar as respostas antes da gente discutir, né? Porque discutindo aqui comigo, eu trazendo a resposta para vocês, fica extremamente simples, né? E a percepção de entendimento é ok, tá tudo compreendido. E quando a gente não faz isso, né? É mais difícil, tá? Então, eu vou organizar lá, se não tá até uma data maior, que normalmente eu já boto até uma data maior do que a da aula, mas para vocês poderem continuar entregando, tá? Então, vamos lá. Primeira questão, as primeiras questões eram sobre a glicólise. Então, eu pedia para vocês escreverem a equação geral da quebra da glicose em lactato, e determinar quais substâncias são necessárias, além das enzimas, para que essa reação ocorra, tá? Então, aqui, vocês tinham lá na aula, tanto a... Vou ajeitar aqui. Vocês tinham lá na aula tanto a equação global da glicose, que é essa menor aqui, tá? Onde fala que a glicose mais as substâncias necessárias para que essas reações ocorram, então NAD, ADP, fosfato, vão formar 2 NADH, 2 piruvato, 2 ATPs e 2 moléculas de água, tá? Só um pouquinho, gente. Tá? Então, voltando aqui. Então, olha lá. Essa aqui é a nossa reação global da quebra da glicose. E aqui a gente tinha toda a rota metabólica, toda a quebra da glicose, primeira fase, segunda fase da reação, mostrando quais são as enzimas que estão relacionadas. Então, da quebra da glicose para glicose 6-fosfato, a exoquinase, da glicose 6-fosfato para frutose 6-fosfato, a fosfofrutoquinase, da frutose 6 para frutose 1,6 de fosfato, a aldolase,
glicose, desculpa, da frutose 6-fosfato para a frutose 1,6, a fosfofrutoquinase, da frutose 1,6 de fosfato para o glicerol 3-fosfato, a aldolase, e aí a gente começa aqui a fase de produção de energia, até aqui a gente tem consumo, que está relacionado à resposta da próxima questão, tá? Aí a formação do bifosfoglicerato, que vai formar o 3-fosfoglicerato pelo fosfoglicerato quinase, 3-fosfoglicerato formando 2-fosfoglicerato pela fosfoglicerato mutase, e aqui do lado, já lá na aula, a gente tinha quais são as reações que estão acontecendo. 2-fosfoglicerato, enolase formando fosfoenolpiruvato, fosfoenolpiruvato, piruvato quinase formando piruvato, piruvato formando lactato pela ação da lactato desidrogenase. Certo? Dúvidas aqui, gente? Preciso saber, decor, todas essas enzimas, todos esses substratos intermediários. Não, não precisam saber nada disso de cor. Tá? A ideia dessa atividade é para que vocês tenham um pouquinho mais de profundidade no que a gente está vendo e consigam enxergar aonde que vocês têm que buscar essas informações. Essa é a resposta da primeira questão. Sim. Tá aqui. As substâncias necessárias, a gente vai ter a relação o NAD, o 2-ATP e 2-fosfato. Os reagentes. Quais reagentes que tu fala, Beatriz? Os subprodutos da quebra, da degradação, glicose 6-fosfato, frutose, isso? Eles não são substâncias necessárias para acontecer. O que está na equação? Não entendi. Isso, glicose, NAD, ADP e fosfato são os elementos essenciais, as substâncias necessárias. É isso aí. Ok? Mais alguma dúvida, gente, em relação à questão 1? Entenderam da onde que sai? Sai da rota de degradação da glicose, né? Mostrando os passos. Vocês tinham chegado aqui? Essa aí tá ok. O lactato é um subproduto da degradação que pode ser utilizado também como fonte de energia, né, como fonte lá na glicogenólise para a produção de glicose, na gliconeogênese. Tá? Fosforilação é retirada do fósforo. Isomerização é o fosfato. Introdução de fosfato. A quebra da glicose utilizando reações relacionadas ao fosfato. Tá? São os tipos de reações que estão acontecendo aqui, lá da química. Fosforilação. Ó, quando ela fosforila, ela recebe, ela pode ser tanto que o Thiago está perguntando aqui, receber fosfato, né? As reações de fosforilação, elas podem estar acontecendo tanto na degradação da glicose para glicose 6-fosfato, onde vai receber um fosfato, o ATP quebra em ADP, esse fosfato do ATP, ele vai ser adicionado à glicose, formando a glicose 6-fosfato.
E se for na reação inversa, onde eu estou formando glicose, glicose 6-fosfato perde um fosfato, gerando glicose. Tá? Lactato tem a ver com a fermentação, com lactobacilos. Lactobacilos não é... Os lactobacilos, eles podem estar produzindo por respiração anaeróbica lactato, tá? Mas não é uma relação direta, tá? Sim, porque não deixa de ser, Thiago, né? Recebe o fosfato. Quando eu falei isso, eu estava explicando esse passo aqui da glicose para a glicose 6-fosfato, o recebimento do fosfato do ATP, né? Quando ele quebra em ADP. Adenosina trifosfato, adenosina difosfato. Lembram que a primeira fase da glicólise, eu tenho perda de energia, eu preciso da energia para startar, né, para engatilhar essa reação. Então, eu uso o ATP formando ADP. São moléculas com 3-fosfato e com 2-fosfato. Né? O ATP é energia. Isso a glicose, para formar a glicose 6-fosfato, então na quebra da glicose, ela vai estar recebendo o fosfato do ATP. Quando eu estou no processo inverso, quando eu estou formando glicose na gliconeogênese, por exemplo, a glicose 6-fosfato, ela vai perder um fosfato para formar glicose. Muda a quantidade de fosfato, né? 3 fosfatos e 2 fosfatos, e na configuração de ATP, adenosina trifosfato, trifosfatada, né? Uma adenosina ligada a 2-fosfato, uma adenosina ligada a 3-fosfato, ela gera energia. Tá? ATP para ADP seria perder o fosfato, exatamente. Ela perde ou ganha, né? Um fosfato. Se eu transformo ATP em ADP, eu perco um fosfato. Se eu transformo ADP em ATP, eu ganho um fosfato. Lá na cadeia respiratória, eu tenho a formação de ATP a partir de moléculas de ADP. Certo? A energia é o ATP. ADP serve como molécula intermediária. Quando ele se liga a esse fosfato, ele gera ATP, como lá na cadeia respiratória. Tá? Vamos para a questão 2, então. A glicólise utiliza 4 classes de enzimas de forma reduzida, né, falando nas classes enzimáticas relacionadas à glicólise, são as quinases, as isomerases, as desidrogenases e as liases. Classifique as enzimas envolvidas, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês esse quadrinho resumido, que é como é que é o nome da universidade? Da Universidade Federal do Rio de Janeiro, um material produzido pelos professores de lá, que ele já resume, né, cada um deles, e trouxe para vocês também eu vou mandar para vocês esse documento, tá? Para que vocês tenham todas as respostas. Então, aqui eu trouxe para vocês a descrição de todo o processo da glicólise. Então, a fase 1, preparação, regulação e gasto de energia. Quais são as reações que estão acontecendo? A fase 2, onde eu tenho a produção de ATP e oxidação. Quais são as reações que estão acontecendo? Então, vamos lá ver cada uma das enzimas. Tá? Então, na fase 1, a primeira reação que acontece, ela é ela é realizada pela exoquinase, que é uma quinase conhecida como transferase. Ela está fazendo a transferência. Se a gente voltar lá no nosso
na nossa rota metabólica, o que a gente identifica? Ó, a exoquinase fazendo a transferência de um fosfato do ATP para glicose 6-fosfato. Tá? Vou disponibilizar lá no EVA depois todas as respostas no PDF. Tá? Então, glicose 6-fosfato, a exoquinase, uma quinase, transferase, transferindo fosfato. Aqui está tudo explicadinho, o que precisa, o que acontece, para vocês relembrarem o processo. Na reação 2, fosfoexose isomerase, é uma isomerase. A isomeração tem papel crítico na química geral da via glicolítica, uma vez que ela vai estar rearranjando os grupos carbonil e hidroxil, carbono 1 e 2, preparando para os passos da reação 3, que é uma fosforilação. A fosfofrutoquinase, no passo 3, é uma quinase, vai estar fazendo também, né, a transferência de fosfato. Olha lá, vamos voltar lá na rota. Ó. Então, passo 1, exoquinase, uma quinase fazendo fosforilação. Passo 2, uma isomerase fazendo a isomeração de glicose em frutose, transformando essa molécula de glicose numa molécula de frutose. No passo 3, de novo, eu tenho a fosforilação, ATP doando um fosfato para frutose 6-fosfato, formando frutose 1,6 de fosfato. Na reação 4, a aldolose é uma liase. Então, eu tenho uma clivagem, tá? Clivada em duas trioses, gliceraldeído 3-fosfato e dihidroxiacetona fosfato. E aqui eu começo, a partir da próxima reação, gliceraldeído, a isomerização em gliceraldeído, começo a produção de ATP e energia, tá? Isomerases seriam 2 isômeros, no caso, isomeria óptica, glicose e frutose. Dá para entender assim, Thiago. Tá? Se eu for entrar aqui no que é cada uma das coisas que acontece, a gente vai ficar todo o nosso tempo só explicando a rota metabólica. Mas sim, isomeração é a modificação de local de ligação, tá? do OH do carbono. Né? Eu tenho uma modificação de local da liga dupla do carbono, formando um isômero, né? Da glicose para frutose. Tá? Aí aqui, na fase 2, a gente começa a produção de energia propriamente dita. A reação 6, pela gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase, então ela é uma desidrogenase ou uma oxidorredutase. Tá? O que ela vai estar fazendo? Gliceraldeído é oxidado, desidrogenado pela NAD+, e a NAD+, passa a formar a NADH e fosforilado por um fosfato inorgânico, o que vai dar origem a 1,3-bifosfoglicerídeo. A próxima reação é uma fosfoglicerato-quinase que faz, uma quinase que vai estar fazendo transferência, então uma transferase. Transfere um grupamento fosfato para uma molécula de ADP, dando origem a uma molécula de ATP. Então, aqui a gente vê que a gente pode estar chamando de fosforilação também, né? Como a gente falou lá em cima, tá? Então, vamos lá, ó. Olha a nossa reação. Ó. Aqui a gente tá aqui.
um 3-bifosfoglicerato, formando 3-fosfoglicerato, onde eu tenho 2 ADPs, formando 2 ATPs. Tá? Tempo, Leia, eu não sei te dizer quanto tempo leva uma degradação, assim, mas é rápido. A degradação da glicose, ela acontece de forma bem rápida. Né? A utilização da glicose, ela é muito rápida, porque ela tem que manter sempre os níveis séricos. Nunca pesquisei, assim, quanto tempo exatamente leva, mas eu posso dar uma olhada e ver se eu acho isso. Tá? Parece ser tão ineficiente, tantos passos, mas é que a gente precisa desses substratos, de todos esses passos para conseguir gerar energia, né? Tanto que tem uma questão ali que fala sobre a energia que é gerada, né? Qual é o valor energético da glicólise, e na verdade essa etapa inicial ela tem um valor energético muito baixo, né? Porque a gente tem 2 ATP sendo formados no total. A grande contribuição em relação à energia é a formação do piruvato e lactato, que vão ser utilizados lá na cadeia respiratória. Né? O ciclo de Krebs vai estar produzindo 38 ATPs, mas a gente já chega lá. Tá? Depende do tipo de rota que ela for levada também. A glicólise, tu diz, Thiago, tem ela em relação ao tempo? Isso? Com certeza. Depende da célula que estiver fazendo, depende da disponibilidade que a gente tiver, né? Tá? Vamos seguir lá. Então, já na 7, a reação 8, fosfoglicerato mutase, que é uma isomerase, vai estar fazendo a isomerização novamente. Reação 9, enolase, que é uma liase, né? Que vai estar fazendo uma reação de desidratação. E a última enzima relacionada ao processo é a piruvato quinase, que é uma transferase, uma quinase transferase, tá? Que vai estar transferindo fosfato novamente. Entende, gente? Então, o que eu queria com essas duas primeiras questões, né? O que eu acho que elas são importantes? Para vocês terem um domínio maior de tudo o que está acontecendo, né? E chegar aqui nessas dúvidas, por exemplo, da Leia, né? Da Lea. Parece ineficiente, é ineficiente, não é? Qual é a relação que eu tenho? Por que tudo isso? O que está envolvido? Tá? Então, é enxergar esse processo como um todo e não simplesmente que glicose, a quebra da glicose gera piruvato. Né? Porque tem um monte de passo no meio disso, um monte de enzima relacionada, um monte de coisa que pode não estar funcionando adequadamente nesse processo. Tá? Então, para vocês terem uma visão geral do processo. A glicose pura termina no piruvato. Se não houver oxigênio, ela não vai ser usada para virar lactato. Na verdade, na presença de oxigênio, eu formo o piruvato. Quando eu não tenho oxigênio, eu vou acabar formando lactato, respiração anaeróbica. E aí o lactato é um outro subproduto que também é capaz de formar ATP. Tá? Questão 3. Que eu comecei a falar antes, né? Qual a importância energética da glicólise, considerando que no balanço final há a produção de 2 ATPs e 2 NADH. Então, qual é a importância energética da glicólise, gente? Olha só. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui para a gente enxergar o... Ops, diminui demais. Enxergar todo o esquema. Ó, o que a gente tem aqui? Tá? Então, o processo de glicólise, ele vai quebrar a glicose em piruvato e vai formar 2 ATPs. Se a gente fizer um balanço aqui, a gente vai dizer, nossa, todo esse processo, todo esse monte de enzima, esse monte de substrato para gerar só 2 ATPs, qual é a relação disso? É muito pouco, né? Muito gasto
para um produto de energia, um produto final de energia muito pequeno. Só que, na verdade, o que a gente está fazendo? A gente está gerando o piruvato, que vai ser substrato para o ciclo de Krebs e para a cadeia respiratória, né? E em todo esse processo, então, o piruvato vai ser oxidado pela acetil-CoA e vai entrar no ciclo de Krebs. Os elétrons, formação de NAD, NAD+, FAD, FAD+, vão ser utilizados na cadeia respiratória e tudo isso vai estar gerando a formação de 38 ATPs. Certo? Ficou claro a importância energética da glicólise? A importância energética da glicólise é a formação do piruvato para que esse possa ser o substrato de utilização do ciclo de Krebs e os subprodutos do ciclo de Krebs, junto com os elétrons e os NADH formados na glicólise, vão ser utilizados para a formação de energia também na cadeia respiratória. Dúvidas até aqui, gente? Sim, não? Tranquilo? A próxima questão era voltada lá ao entendimento, né, que as nossas rotas metabólicas, em sua maioria, elas têm reações reversíveis. Então, para vocês buscarem lá da química um conceito que é o que é a reação reversível e o que é uma reação irreversível, né? Então, reação reversível são reações químicas nas quais os reagentes se transformam em produtos e esses produtos podem se regenerar, né? Podem voltar a existir e elas são representadas pelas setinhas nos dois sentidos, tá? A e B formam C e D e C e D formam A e B. Já quando a gente fala numa reação irreversível, a gente está falando naquelas reações que fazem a utilização, ou que elas consomem o substrato, tá? Então, aquelas que ocorrem por completo, até que pelo menos um dos reagentes sejam consumidos. Acho que o exemplo mais clássico e que todo mundo consegue enxergar é quando a gente larga um comprimido de antiácido na água, né? Então, forma aquela efervescência, libera o CO2 e quando eu consumo, quando é consumido todo o substrato, eu paro a efervescência, eu acabo com a minha reação. E eu não tenho como voltar atrás, eu não tenho como reverter essa reação. Certo? Sinalizem para mim, gente. Tem dúvida até aqui? Sim ou não? Ok? Tá. Então, questão 5, questão 5. Na glicólise ocorrem reações que consomem e que geram energia. Identifiquem essas reações e descreva o balanço energético. Então, aqui também eu fiz um print lá da nossa aula, dos nossos slides. Só coloquei aqui a caixinha e a fase, tá? Então, o que a gente tem? Fase inicial da quebra da glicose, consumo de ATP, que é considerada a fase 1, preparação, regulação e gasto de energia, tem o consumo de 2 ATPs. E a fase 2, que produz no final, né, 2 moléculas de bifosfoglicerato, vão estar formando 4 ATPs. Nossa, caiu uma caixa aqui. Formando 4 ATPs e 2 NADH. Então, fase 2, produção de ATP e oxidação. Tranquilo aqui? Certinho? Ficou claro para vocês isso?
Ok. Questão 6. Cite 3 destinos possíveis do piruvato quando a glicose está ativada. E aí a gente tinha também lá na nossa aula, né, um slide que explicava para vocês as 5 primeiras fases gastam energia. As 5 primeiras reações que compõem a fase 1 da glicólise consomem energia, gastam 2 ATPs. E as 5 fases posteriores, as 5 fases finais, os 5 passos finais, né, as 5 reações finais, vão estar gerando energia, tá? Isso aí. Aqui a gente tinha lá na nossa aula, né, um esquema mostrando quais eram os destinos possíveis do piruvato. Desses 4 destinos, vocês poderiam escolher 3 para colocar aqui, né? Então, piruvato sendo degradado a lactato, entrando no ciclo de Cori. Piruvato sendo utilizado como sendo degradado, né? Acetil-CoA, oxidação do piruvato, utilização no ciclo de Krebs, ciclo do ácido cítrico. Piruvato, alanina, síntese de proteína. E o piruvato, oxalacetato, na gliconeogênese. Tranquilo aqui, gente? Próxima questão, lembrando, né, que para a gente, para a formação de energia, a melhor utilização é a entrada dele no ciclo de Krebs. Piruvato degrada a alanina para produzir proteína. Isso aí. Está relacionado a isto. Ó, deixa eu pegar aqui um slide lá da aula de vocês para mostrar esse processo. Espera aí. Ó. Piruvato, lactato, acetil-CoA, alanina e oxalacetato. Então, aqui como lactato, né? Então, o lactato vai estar produzindo piruvato e a glicose, glicogênio para armazenamento, ou o contrário, glicogênio, glicose, lactato, no músculo, principalmente. Aqui, a entrada no ciclo de Cori. Então, lactato sendo utilizado como energia para o ciclo de Cori, formando glicose 6-fosfato, ou no reverso, ó, glicose forma piruvato, piruvato forma lactato, lactato vai ser utilizado para a formação de glicose. Aqui na alanina, a utilização da glicose gera o piruvato. Piruvato, por transaminação, vai estar gerando alanina. Essa alanina, por transaminação, gera o piruvato lá no fígado, gerando a glicose. Era essa a dúvida, Thiago? Cadê meu chat daqui, senhor? Isso, piruvato vai ter degradando oxalato e vai ser utilizado na gliconeogênese. Não está aparecendo na tela
Não apareceu, gente? Não, era para estar aparecendo, peraí. Vamos voltar Para aqui. mim não apareceu. Tá. Abra o microfone e me avisem daí, porque quando eu coloco assim o PowerPoint, eu acabo não enxergando o chat de vocês. Então, aqui é aquela partezinha lá da aula do metabolismo de carboidratos, tá? Então, aqui os precursores do piruvato. Então, piruvato, agora tá aparecendo? Para mim ainda não. Não, Não? pra mim também não. Vou tentar de novo. Agora foi? Foi, agora deu. Agora foi. Tá, então aqui, ó. Os precursores do piruvato, né? Então, degradação da glicose vai estar gerando piruvato. Piruvato forma lactato, lactato forma piruvato, piruvato forma oxalacetato, oxalacetato forma piruvato, alanina e o acetil-CoA, que é o piruvato gerando acetil-CoA, né? Interagindo com acetil-CoA. Então, o que a gente tem lá? Aqui, o lactato, a relação, né? O lactato sendo produzido lá no músculo pela quebra do glicogênio, formando o lactato, e esse lactato sendo utilizado no fígado para formar a glicose. Tá? Então, aqui seria a degradação da glicose em lactato, que é o que a gente está falando da glicólise. Depois disso, o lactato sendo utilizado no ciclo de Cori. Então, lactato sendo produzido na musculatura, ele vai ser levado pela corrente sanguínea até o fígado, onde ele vai entrar no ciclo de Cori e vai ser o ciclo de produção, né? Lactato gera piruvato, que gera glicose, quebra da glicose gera piruvato, que gera lactato. A alanina, musculatura, glicose, piruvato, piruvato sendo transaminado a alanina no fígado é transaminada a piruvato e gera glicose. E aqui o glicerol, que não entrou ali nesse processo que a gente estava vendo. Era essa a dúvida, Tiago? Acho que foi o Tiago que levantou, né? Isso? Então tá. Ficou mais claro, gente? Conseguiram enxergar aqui a utilização? Sim, não? E aí a gente conseguiu discutir as questões relacionadas à glicólise. São todas reversíveis, então, com exceção do oxalacetato. As outras três são reversíveis. Tá? Que o oxalacetato ele vai entrar no ciclo de Krebs, e aí a utilização dele vai voltar a gerar oxalacetato. Ele não gera mais o piruvato. Certo? Aí, em relação ao ciclo de Krebs, que aqui eu acho que eram as questões que tinham um grau de dificuldade um pouquinho maior, porque o ciclo de Krebs, ele realmente é mais complexo, é mais difícil da gente entender e estabelecer todas as relações, tá? Então, aqui eu pedi para vocês esquematizarem o ciclo de Krebs, indicando as enzimas que estão catalisando cada reação, iniciando pelo acetil-CoA. Então, eu tenho lá acetil-CoA gerando o oxalacetato pela citrato sintase, formando citrato. Citrato aconitase gerando isocitrato. Isocitrato, a isocitrato desidrogenase formando alfa-cetoglutarato.
alfa-cetoglutarato dehidrogenase, gerando succinil-CoA, succinil-CoA sintase, gerando succinato, succinato desidrogenase forma o fumarato, fumarase forma malato desidrogenase gera o oxalocetato, que realimenta o ciclo de Krebs. Tá? Então, a ideia aqui é que vocês percebam que, assim como lá no processo de glicólise, todo o ciclo de Krebs, ele é dependente das nossas enzimas para que os seus substratos estejam sendo produzidos. Tá? Tranquilo? Conseguiram encontrar imagens do ciclo de Krebs com as suas enzimas? Estão aí ainda? Sim? Tá. Aí a próxima questão, na oxidação de uma molécula de acetil-CoA no ciclo de Krebs, indicar a enzima que catalisa a reação onde há a produção ou consumo. Aqui era para vocês identificarem, né, gente, o quê? Que todas as reações relacionadas ao ciclo de Krebs, elas vão estar gerando subprodutos, e nesse processo de geração de subprodutos, eu vou ter eliminação de CO2, vou ter a formação da GTP, de NADH, de FADH e de água. Lembrando que todo esse processo de geração de energia depois vai estar interagindo com a cadeia respiratória, formando mais ATP, tá? Então, vamos lá. Ó, aonde que a gente tem a produção de CO2? Produção de CO2, quando eu transformo o isocitrato em alfa-cetoglutarato, eu tenho o NAD+, se transformando em NADH e liberando um CO2, e do alfa-cetoglutarato para succinil-CoA, o mesmo processo do NAD+, NADH, liberando CO2. Depois, a GTP, que é a guanosina trifosfato, que é a molécula com maior grau de energia que é formada no processo da glicólise. Então, é da succinil-CoA para a succinase, a succinil-CoA sintetase, vai fosfatar a GDP em GTP. Então, guanina difosfato, guanina trifosfato sendo produzida. O próximo é o NADH. Então, a gente já viu aqui a produção de NAD vinculada à liberação de CO2 nesses dois processos. E eu ainda vou ter a utilização de NAD produzindo NADH quando eu transformar malato em oxalocetato pela malato desidrogenase. FADH eu vou ter aqui no succinato formando fumarato por ação da succinato desidrogenase. Então, FAD formando FADH2. E, por último, a água, que vai estar sendo produzida no processo de transformação do fumarato em malato pela fumarase. Eu tenho, produzida não, né? Consumida, desculpa. Eu tenho consumo de uma molécula de água, tenho a hidratação do fumarato para formar o malato. Tá? GTP também é uma molécula relacionada à energia, como o ATP. Tá? Ela também é uma carregadora de energia. Ela não é de utilização direta, como o ATP, mas ela também é relacionada à energia.
Tá? E aqui, falando em energia, a gente vai para a próxima questão, indicar o composto rico em energia do ciclo de Krebs e a reação que a produz. Então, os compostos relacionados à energia são o NADH, o FADH2 e a GTP, né, relacionado à formação de ATP. NAD e FAD vão ser utilizados na cadeia respiratória para a produção de ATP. Mas a gente diz aqui, ó, que GTP mais ADP formando GDP mais ATP é o único exemplo do ciclo do ácido cítrico, o ciclo de Krebs, onde há a formação de um fosfato de alta energia a nível de substrato, que é o que a gente está falando da utilização desses substratos para o ciclo de Krebs. Certo? Dúvidas até aqui, pessoal? Essa questão aqui não tinha a resposta direta lá no material de vocês tinham que entender o que era o GTP, né? Dar uma estudada um pouquinho nesse processo para conseguir responder. Né? Por isso que vocês não, como o Thiago botou aqui, eu não fazia ideia dessa aqui. Tá? Então, GTP seria a resposta se a gente pensar em único, e se a gente pensar em produção de energia como um todo, o NAD e o FAD também estariam incluídos nessa resposta. Vitaminas que participam do ciclo de Krebs, a gente vai ter B2, B3, B1 e B5, tá? B2, sob a forma de flavina, adenina de nucleotídeo, que é o FAD, é um cofator do complexo alfa-cetoglicerato desidrogenase e da succinato desidrogenase. A niacina, que é a vitamina B3, sob a forma de NAD+, cofator da isocitrase desidrogenase da alfa-cetoglutarase. Ácido pantotênico, que é a vitamina B5, fonte de coenzima A, nomeadamente na acetil-CoA. E a tiamina, que é a B1, tiamina pirofosfato, essencial para descarboxilação oxidativa do alfa-cetoglutarato. Essa aqui também vocês tinham que buscar essa informação, não estava na nossa aula, mas é bacana a gente perceber, né, que a gente tem essa interação das vitaminas aí nos nossos precursores de energia. Tá? Mas essa aqui era bem tranquilo de localizar na literatura, né? As vitaminas que participam. Conseguiram localizar, gente, isso aqui? As vitaminas relacionadas ao ciclo de Krebs? Sim ou não? O ácido lipólico, aí quando tu tem a utilização de ácido graxo, né? Mas ele eu não vejo ele como uma vitamina. Mas ok, se tu achou isso na literatura, a gente pode buscar, posso buscar alguma coisa para trazer depois para ti a explicação. Né? Pessoal, estão acompanhando? Vocês acharam essas respostas no material que vocês buscaram? Sim, não? Sim. A localização do ciclo de Krebs, matriz mitocondrial, né? A formação dessa energia, ela tá acontecendo na mitocôndria, tanto que aqui, ó, quando a gente mostra esse esqueminha lá, quando a gente estava falando da glicólise, ó, glicólise é no citoplasma que está acontecendo, quando vai para o ciclo de Krebs, a oxidação do piruvato já está acontecendo na mitocôndria, né? Então, ciclo do ácido cítrico, ele é mitocondrial.
Sim, tem vários artigos explicando sobre isso e vocês vão ver que algumas questões eu até coloquei a fonte, quando tem mais texto aqui, eu coloquei a fonte da onde eu tirei, tá? Vamos ver. Reação catalisada pela aconitase, indicar o composto predominante no equilíbrio. Então, a reação que é catalisada pela aconitase é a degradação do citrato em isocitrato, e a enzima aconitase ela vai estar catalisando essa transformação reversível por meio da formação intermediária do cis-aconitato, que é um ácido tricarboxílico, que normalmente não se dissocia do sítio ativo. Né? Ele é um subproduto praticamente inexistente, porque ele já é utilizado. Então, a aconitase pode promover a adição reversível de água nessa dupla ligação do cis-aconitato, ligado no sítio catalítico dessa enzima por dois caminhos diferentes. Um deles leva ao citrato e o outro ao isocitrato. Embora a mistura em equilíbrio contenha menos de 10% de isocitrato, na célula a reação é deslocada para a direita para a produção do isocitrato, porque o isocitrato é rapidamente consumido no passo subsequente, mantendo assim o equilíbrio da célula, tá? Então, composto predominante no equilíbrio é o isocitrato. Dúvidas, pessoal? Sim, não, estão acompanhando? Foi o que eu achei, não achei nada disso, não estou entendendo nada, não consegui responder, preciso do retorno, do feedback de vocês. Se eu quero citrato, entendeu por que é o isocitrato, Thiago? Sim, beleza. Não, o que, Leia? Não entendeu? Tá, então o que a gente tem aqui, ó? O citrato gerando isocitrato, tá? O que é a busca de equilíbrio da célula? É o ponto de menor gasto energético. Ponto de menor gasto energético é quando eu produzo substratos que são rapidamente utilizados, tá? Então, o isocitrato, ele vai ser consumido de forma mais rápida, mais eficiente, sem gasto de energia, com menor gasto de energia ou sem gasto de energia, a partir da sua degradação, tá? Então, por isso também que a gente encontra um percentual tão baixo dele na célula, né? Porque assim como ele é produzido, ele já é consumido. Ele produz e consome, é um ciclo de consumo muito rápido. Então, eu não chego a gerar um desequilíbrio quando eu tenho essa relação. Não sei se ficou mais claro. Ok? Tá. Aqui, esquematizar a reação catalisada pela piruvato carboxilase e citar o seu efetuador alostérico. Então, piruvato carboxilase, degradação do piruvato a oxaloacetato. Meu Deus, o que eu escrevi aqui? Oxaloacetato, tá? Então, degradação do piruvato a oxaloacetato. E o efetuador alostérico, que é aquele produto, aquela enzima, aquela proteína que faz o engatilhamento, que dá o start na reação, aqui no caso, é acetil-CoA, tá? É o efetuador alostérico positivo para a enzima piruvato carboxilase.
em altas quantidades de acetil-CoA, a piruvato carboxilase vai estar utilizando o piruvato e alguns derivados de aminoácidos para a síntese de oxalacetato, e esse oxalacetato vai estar sendo utilizado no ciclo de Krebs, né? O substrato inicial do ciclo de Krebs. Isso aqui era relativamente tranquilo, né, gente? Dúvida aqui? Feedback, gente, preciso. Posso seguir? Funções do ciclo de Krebs. Oxidar acetil-CoA, CO2 e água. Fornecer elétrons para a cadeia de transporte de elétrons, gerando ATP. Sintetizar alguns intermediários que são precursores de compostos bioquimicamente importantes que são sintetizados para outras rotas metabólicas, né? Então, substratos intermediários. Tá? Aqui era tranquilo também, né? As funções do ciclo vocês acham fácil aí na literatura. Mostrar as consequências metabólicas da ativação da piruvato carboxilase por acetil-CoA. Então, o que a gente tem lá, gente? Quando a gente degrada o piruvato a oxalacetato com a acetil-CoA sendo efetuador alostérico, o que a gente tem? A entrada do oxalacetato ou a utilização desse oxalacetato no ciclo de Krebs, que vai gerar energia. Então, a consequência metabólica é oxalacetato entrando no ciclo de Krebs. Oxalacetato como via de entrada para o ciclo de Krebs para a produção de energia. Certo? Isso aqui também era relativamente tranquila quando a gente consegue enxergar, né, o ciclo e a entrada do oxalo. A questão 10, escrever a regulação do ciclo de Krebs em função das relações ATP, ADP e NAD mais NADH. O que a gente tem que pensar aqui? Principal função que a gente viu aqui do ciclo de Krebs, qual é? Oxidar para gerar energia. Tudo isso aqui está relacionado a quê? Produção de energia. Então, qual é a relação de regulação de ATP e NAD? ATP é energia. Então, a quantidade de ATP que eu tenho vai determinar a necessidade de produção dele, certo? E o NAD também vai estar sendo utilizado para a produção de energia na cadeia respiratória, né? Então, a presença dessas moléculas vai estar regulando a necessidade de maior ou menor ativação do ciclo de Krebs, tá? Então, o que a gente vê aqui? Quando eu tenho, vamos falar, ó, aqui ó, tá mostrando toda a regulação da via glicolítica, tá? Vamos falar especificamente do ciclo de Krebs, que é o que a questão perguntou. O que tem aqui, ó? Quando eu tenho ATP e NAD+, e NADH em concentrações maiores, eu gero inibição. Por quê? Alta concentração de ATP e alta concentração de NADH sinalizam que eu tenho energia suficiente. Eu não preciso produzir mais. Então, eu reduzo, eu dou um stop, eu reduzo, eu regulo, eu inibo a produção de energia. Já quando a concentração maior é de adenosina difosfato, eu estou mostrando que eu preciso fosfatar isso para produzir energia. Então, eu vou ativar as enzimas para que elas deem continuidade ao ciclo e produzam energia, produzam ATP. Certo? É essa relação que a gente tem entre ATP, ADP e NAD+, NADH com a regulação do ciclo de Krebs.
se vocês olharem aqui, elas também vão estar sendo reguladores de inibição ou ativação nas outras vias da quebra da glicose, da glicólise. Certo? E aqui eu botei, né, por escrito uma explicação também para vocês, tá? Beleza? Podemos começar a falar sobre fosforilação oxidativa? Sim, não? Não estou mais aqui, não estou entendendo nada. Feedback, gente. Sim? Beleza. Vamos lá, então. Fosforilação oxidativa, cadeia respiratória, né? Citar os compostos que fazem parte da cadeia de transporte de elétrons. A gente tinha um esqueminha lá na nossa aula, que eu trouxe um outro, mas que representa a mesma coisa, tá? Então, a gente tem 4 complexos na membrana, né, que são responsáveis pela cadeia respiratória mitocondrial, tá? Então, ó, componentes localizam-se na membrana interna da mitocôndria sob a forma de 4 complexos proteína-lipídio, porque eles estão na membrana. A membrana é o quê? Como é que é a nossa membrana? Como é que ela é formada? Por lipídios e proteínas. Complexo 1, NAD, ubiquinona, óxido redutase. 40 polipeptídeos. Complexo 2, succinato, ubiquinona, óxido redutase. Complexo 3, ubiquinol citocromo C, óxido redutase. E o 4, citocromo C oxidase. Tá? A gente ainda tem um 5º complexo que está relacionado a ATP sintase. Mas os de membrana, os principais, são esses 4. Preciso saber o nome deles? Não, gente, vocês não precisam decorar nada disso, né? A ideia é só que vocês saibam o que representam essas coisinhas aqui, esse esquema, né? Que eu me prendi na aula em explicar para vocês o processo de formação e não os componentes. Então, eu achei que seria interessante vocês entenderem quem são esses componentes, né? Onde eles estão, qual é a função deles, tá? Esse esquema aqui é de um artigo, tá aqui o link. Lá no artigo tem toda uma explicação maior da função de cada um deles. É interessante vocês lerem para ter uma noção geral, ter uma ideia geral sobre eles. Esse aqui era o esqueminha que a gente tinha na aula, né? Então, esquematizar a sequência dos complexos da cadeia, indicando os transportadores de elétron, os transportadores de prótons e elétrons, bem como o composto doador dos elétrons. Esse esquema estava lá na nossa aula, com a descrição, tá? Então, primeiro, os carreadores reduzidos, NADH e FADH2, das outras etapas da respiração celular, vão estar transferindo elétrons para moléculas próximas ao início da cadeia de transporte. Nesse processo, a gente volta a formar NAD+, e FAD, que podem ser reutilizados em outras etapas. Transferência de elétrons e bombeamento de prótons. Conforme esses elétrons passam pela cadeia, eles se movem de um nível de energia mais alto para um nível mais baixo, liberando assim energia. Parte dessa energia é utilizada para bombear os íons hidrogênio, tirando-os da matriz celular, né, que é aqui o que está mostrando nesse esquema, tá? Jogando no espaço intramembranar. Esse bombeamento vai estabelecer um gradiente eletroquímico que depois vai ser utilizado para a formação do ATP.
divisão do oxigênio formando água. No final da cadeia de transporte de elétrons, esses elétrons vão ser transferidos para a molécula de oxigênio, que se divide, se junta ao H+, e forma água, que está aqui. Né? Esses elétrons, o oxigênio, se ligam ao oxigênio, às moléculas de H+, e geram a produção de água. E, por fim, a produção, síntese de ATP, em função do gradiente, conforme esses íons eles vão fluindo a favor do gradiente para a matriz, eles passam para uma enzima chamada ATP sintase, que aproveita esse fluxo de elétrons e fosforila o ADP, formando ATP. Certo? Isso aqui também estava tranquilo, estava lá na aula para vocês. A localização celular da cadeia de transporte de elétron na membrana da mitocondrial. Tá? 3 inibidores de cadeia, só para a gente ver que existe interação de complexos, de proteínas, de substâncias que são exógenas, que podem estar inibindo a produção de energia, que podem estar inibindo a formação de ATP. Tá? Então, eu peguei aqui na internet ao acaso 3, tem vários outros que que vocês podem estar trazendo como exemplo. Eu peguei a retenona, que é um inseticida que vai estar inibindo o complexo 1 da cadeia respiratória. Não impede que a cadeia prossiga, pois só vai estar utilizando, só está inibindo a utilização do NAD. O FAD continua sendo usado através do complexo 2, portanto, só reduz o rendimento, só reduz a produção de ATP. A antimicina A, que é um antibiótico, vai estar inibindo o complexo 3. O ácido ascórbico, um redutor, pode corrigir esse quadro por retomar a cadeia de elétrons, reestabelecendo e corrigindo a cadeia a partir do citocromo C, mas tem uma menor produção de ATP. O cianeto, que é um veneno, e o monóxido de carbono inibem o complexo 4, que não é corrigido facilmente. Trata-se, portanto, de uma situação emergencial e grave. Essa retenona, no caso, estaria fazendo uma asfixia? Como assim, Thiago? Não entendi. Por que uma asfixia? Não compreendi o teu raciocínio. Explica para mim, para a gente poder discutir. O que tu pensou? Deixa de lado. Não quer trazer? Vamos pensar junto. Não entendi. Tá, então tá. Aí aqui, gente, ó, eu só botei aqui em laranjinha, né, que não é resposta a nenhuma questão, né, mas só para a gente entender o que de fato essa cadeia transportadora de elétrons faz pela célula, que ela vai ter 2 importantes funções, que é regenerar os transportadores de elétron, NADH e FADH2, produzindo NAD e FAD, e produzir o gradiente de prótons, gerando a produção de ATP. Tá? Então, é só como se fosse um fechamento dessa discussão das questões. Deixa eu até fazer um corte aqui para quando eu mandar para vocês lembrarem disso. Tá? E aí a gente começa as questões da glicogênese e glicogenólise, que eram as questões mais fáceis, até porque são aquelas questões que a gente já tem um maior domínio, né, um maior entendimento do que está acontecendo, tá? Então, a questão 1, ela pedia para que vocês identificassem o conceito de glicogênio. Glicogênio é um carboidrato formado por unidades de açúcar simples, glicose, que se mantêm ligadas, formando uma cadeia ramificada. Na questão 2, onde é armazenado o glicogênio, fígado
e músculo. Fígado, energia para todas as células, para todo o nosso corpo. Glicogênio muscular vai estar relacionado à energia para manutenção da função muscular. Tá? Enzima responsável pela síntese de glicogênio, glicogênio sintase, pela degradação do glicogênio, glicogênio fosforilase. Gente, aqui, se vocês forem tendo dúvida, vocês vão sinalizando, tá? Que são questões mais simples, eu vou ir falando mais rapidinho. Qualquer coisa, vocês me param, vocês perguntam. Hormônios responsáveis pela regulação do metabolismo do glicogênio. A gente bateu bastante na regulação, né, do metabolismo do glicogênio. Então, glucagon e insulina, e a adrenalina pode estar sendo liberada aí também como sinalização para degradação. Tá? Epinefrina. Epinefrina pode estar relacionada, tá? Pode estar relacionada, ela não está aqui, né? Ela nem foi colocada aqui como opção, tá? Tirosina, por que tu achou, Thiago, que a tirosina podia ser? A epinefrina e a adrenalina, as duas são hormônios relacionados à produção de energia, né? Então, tanto a epinefrina quanto a adrenalina, quando elas são liberadas, a sinalização que a gente está dando para o nosso corpo, para nossas células, é o quê? A gente precisa de muita energia. Né? Pensando numa sinalização mais primitiva, tanto a adrenalina quanto a epinefrina, elas têm a ideia de que luta ou fuga. Então, para lutar e para fugir, eu preciso de muita energia. Então, por isso que elas estão relacionadas com o metabolismo do glicogênio, com a degradação do glicogênio. Tá? Não lembra porque a tirosina, eu não consigo ver a relação que tu fez. Se tu lembrar, depois me manda, tá? A síntese do glicogênio envolve a ligação de glicose através das ligações alfa-1,4, né? Que é o processo da cadeia principal, e a alfa-1,6 quando a gente está falando em ramificação. Tá? As outras estão erradas porque produz um longo polímero, ok? Não ramificado, glicogênio é ramificado, é estimulada pela ligação de epinefrina aos hepatócitos. Síntese, a gente está falando, epinefrina e adrenalina, eu acabei de explicar, que elas estão relacionadas à degradação do glicogênio, à liberação de glicose, liberação de energia. Síntese de glicogênio só é importante no fígado? Não, ela também é importante na musculatura. Tá? Os estoques de glicogênio hepático e muscular apresentam papéis diferentes. Quais os destinos da glicose gerado nos dois tipos celulares? Então, músculo, glicogênio serve de combustível para a síntese de ATP muscular. E no fígado funciona como reserva de glicose para manutenção dos níveis de glicose sanguínea, ou seja, para todas as células, todos os órgãos, todos os tecidos. Tá? 8. Função da glicogenina na síntese do glicogênio. A glicogenina dá para se dizer que é um lipídio, né? Uma proteína ligada a um lipídio, tá? Que ela vai servir como inicialização da molécula de glicogênio. Então, quando a gente tem, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui no slide para facilitar para vocês enxergarem. Eu acho que é esse aqui.
Apareceu o slide aí para vocês? Alguém me responde no microfone, por favor, que eu fico sem o chat. Sim, prof, apareceu. Tá. Então, aqui, ó, produção... Ah, fica bem em cima, sai coisinha. Tá. Então, aqui, quando eu tenho, ó, a glicose livre sendo agregada para a produção do glicogênio, tá? Então, aqui, na transformação da uridina de fosfato-glicose para a molécula de glicogênio, a primeira molécula de glicose, ela precisa de uma molécula que auxilie nessa ligação. E a molécula que auxilia nessa ligação é a glicogenina, tá? Então, a glicogenina tem a propriedade de catalisar a sua própria glicosilação, fixando o carbono 1 da UDP-glicose a um resíduo de tirosina na enzima, e a glicose fixada pode servir como primeiro requerido pela glicose sintase aqui nesse processo, que é o que a gente viu aqui. Ó, glicose sintase formando o glicogênio. Certo? Então, por que as outras estariam erradas? Deixa eu ver aqui o que estão colocando. O DP é a mesma coisa que ADP? Não. ADP é adenosina difosfato. O DP é uridina difosfato. São moléculas diferentes. As duas são difosfatadas. É a única coisa que elas têm em comum. Mas a molécula é diferente. Tá? Então, vamos ver aqui também por que as outras estão erradas, né? Glicogenina, ela está relacionada à síntese de glicogênio. Então, quando a gente fala de degradação, é o processo inverso. Manutenção dos níveis de glicogênio. A gente não tem uma manutenção de níveis de glicogênio, a gente tem uma manutenção de níveis de glicose circulante no sangue, né? Mas quem define o armazenamento do glicogênio seria o excesso ou o aumento da concentração de glicose livre, né? E aí a sinalização da insulina. Responsável pela desramificação das cadeias do glicogênio. Desramificação é degradação, tá? Então, aqui também seria o suficiente para a gente retirar. O DP o DP não é energia. Tá? O DP não é considerado energia. Qual o tipo de ligação feita entre as glicoses? Ligações glicosídicas. Aqui, gente, era só para vocês terem uma ideia, né, de que a gente pode ter doenças de armazenamento, né, relacionadas aí ao glicogênio. Então, aqui não precisa decorar essas doenças, é só para vocês terem algumas ideias. E algumas dessas doenças vão exigir acompanhamento fisioterápico, tá? Então, talvez vocês encontrem, nenhuma delas tenha uma frequência muito alta, né? Elas são doenças consideradas raras ou pouco frequentes. Trouxe aqui para vocês, então. As doenças de armazenamento do glicogênio são Corioforbis, McCartney, Pompe e von Gierke. Tá? Então, Capgras é um distúrbio mental que leva a uma crença ilusória de que um conhecido, cônjuge, pai ou mãe, familiar bem próximo, foi substituído por um impostor idêntico, né? Então, é uma disfunção mental. Cotard também é uma doença mental, onde a pessoa crê
que ela já está morta, que ela não existe, que ela está em estado de putrefação, perdeu sangue, perdeu os órgãos. Hileidai é uma desordem de sistema nervoso que prejudica a funcionalidade de neurônios sensoriais, que são responsáveis por reagir aos estímulos externos. Então, a pessoa acaba reduzindo a sensação dolorosa ou nem sentindo mais dor, reduz a produção de lágrimas, né? Tem um monte de perdas funcionais relacionadas a respostas aos estímulos externos. Parkinson, que é uma degradação de sistema nervoso. E acho que é isso. Aqui, a próxima. Em longos períodos de jejum, inanição, a glicose precisa ser formada a partir de outras fontes, não carboidrato, por um processo conhecido como gliconeogênese. Qual substância abaixo não atua como substrato na gliconeogênese? É o piruvato. O piruvato, ele está relacionado à glicólise, né? Vai estar lá vai ser substrato para o ciclo de Krebs, como a gente já viu, formando oxaloacetato. As substâncias que podem ser utilizadas como substrato são ácidos graxos, lactato, glicerol e aminoácidos na gliconeogênese. Tá? Na 11 eu achei que eram todas. O piruvato é um precursor não glicídico. Vou dar uma olhada, tá? Mas o piruvato, ele não é utilizado normalmente na gliconeogênese. Vou olhar o slide para ver se tem algum erro, tá? Vamos ver aqui a 12. Tabela abaixo apresenta a regulação da formação gliconeogênese e da quebra da glicólise. Então, vamos ver lá. Assinale a alternativa correta. Aqui mostra, né, a via metabólica, as enzimas relacionadas e o modulador alostérico. Então, assinale a alternativa correta. O aumento de ADP no meio celular estimula a produção de glicose. Aumento de ADP no meio celular, a diminuição de acetil-CoA estimula a quebra de glicose. A ação da piruvato carboxilase é catalisada pela presença de ADP. Uma grande quantidade de energia diminui a atividade da fosfofrutoquinase. E tanto uma grande quantidade de ADP quanto de AMP cíclico estimulam a atividade da piruvato quinase. Então, vamos tentar identificar isso aqui lá na tabelinha. Né? O aumento de ADP no meio celular estimula a produção de glicose. Efeito na atividade enzimática. ADP aumenta glicólise. Então, quando eu tenho um aumento de ADP, eu estou sinalizando que falta energia. Se falta energia, eu aumento a degradação. Certo? Então, por isso ela está incorreta. Diminuição de acetil-CoA estimula a quebra de glicose. Se eu reduzo acetil-CoA, ela vai estar aumentada na gliconeogênese. Gliconeogênese, produção de glicose. Então, eu tenho um aumento da acetil-CoA para sinalizar a necessidade de produção de glicose. A ação da piruvato carboxilase é catalisada pela presença de ADP. Piruvato carboxilase
piruvato carboxilase, ela é, o que está dizendo? Catalisada pela presença de ADP. Ela é catalisada pela presença de acetil-CoA. Uma grande quantidade de energia diminui a atividade de fosfofrutoquinase. Fosfofrutoquinase, grande quantidade de energia, presença de energia, efeito da atividade diminuída. Então, essa é a correta. Tanto uma grande quantidade de ATP quanto de AMP estimulam a atividade da piruvato quinase. Piruvato quinase, ATP está diminuída e a AMP nem tem relação com ela. Tá? Então, por isso que está incorreta esta. Certo, gente? Próxima. A degradação dos estoques de glicogênio, glicogenólise, ocorre por meio da ação da glicogênio fosforilase. A atividade da glicogênio fosforilase é regulada por modificação covalente envolvendo o processo de fosforilação. Glicogênio fosforilase envolve fosforilação. Com relação à gliconeogênese e suas diferenças e semelhanças com a glicólise, assinale a opção correta. Então, a resposta é que durante o jejum, a glicose pode ser sintetizada a partir de precursores como glicerol e alanina, né? Gliconeogênese. Aqui vamos ver por que as outras não estão corretas. Gliconeogênese emprega as reações inversas da glicólise em suas etapas regulatórias. Não são as mesmas reações. A enzima fosfofrutoquinase catalisa a conversão da glicose em glicose 1,6-bifosfato. A fosfofrutoquinase vai fazer a conversão da glicose em frutose 1,6-bifosfato. O glucagon promove aumento da velocidade da glicólise. O glucagon ele não promove aumento de velocidade. O glucagon ele sinaliza a necessidade de degradação de glicogênio ou de produção de glicose. Tá? Conversão de glicose 6-fosfato em glicose é catalisada pela enzima glicose 6-quinase. Não é, deixa eu voltar lá na rota metabólica, que agora eu não me lembro qual que é a enzima. Glicose 6-fosfato em glicose. Deixa eu pegar aqui. Vou botar aqui que é mais fácil. Glicose 6-fosfato em glicose. Lá na primeira, ó. Glicose 6-fosfato para glicose é a glicose 6-fosfatase. E o que a gente tem lá dizendo que é? Glicose 6-fosfatase. Glicose 6-quinase. É a glicose 6-fosfatase. Tá? Aqui, gente, nessa aqui, quando eu estava botando as respostas, eu vi que ela tem um errinho, tá? Ela fala em gliconeogênese e fala em formação de glicogênio. Né? A formação do glicogênio é a glicogênese. Tá? Não sei se vocês perceberam isso. Tá? Então, glicogênese, formação do glicogênio, a partir das moléculas de glicose, é catalisada pela glicogênio sintase e pela amilo 1,4,1,6 transglicosidase. Tá? E a última questão, a glicólise é uma via de degradação de glicose através de diversas reações bioquímicas. Em relação à glicólise, é incorreto afirmar que
o piruvato pode originar lactato em meio aeróbio, com elevada tensão de oxigênio. Piruvato vai formar lactato em anaerobiose, sem oxigênio. Dúvida, gente? E aí, qual a percepção de vocês agora que a gente discutiu questão a questão? Era o bicho de 7 cabeças que vocês estavam vendo? Sim, não? Mais ou menos? Era? Tá, mas ficou mais claro da onde que sai cada uma das respostas? Vocês conseguiram entender a linha de raciocínio, pelo menos? Óbvio que vocês não vão ter tudo isso na cabeça, não é? Assim, nem eu sei decor qual enzima, onde acontece cada coisa, né? Mas é só para vocês aprofundarem um pouquinho o que a gente trabalhou em aula, tá? Ficou mais tranquilo, gente? Alguma dúvida? A glicólise a glicólise e glicogênese, gliconeogênese são o mais complicadinho é a parte do ciclo de Krebs e da cadeia respiratória, né? E o resto dos processos a gente já está mais habituado, a gente já conhece um pouquinho mais, tá? Krebs e sempre vai ser o mais difícil. Não sei nem o que perguntar, é boa, Lé. Tá, então assim, gente, eu vou finalizar aqui a gravação. Vou mandar para vocês, vou disponibilizar para vocês esse PDF com as respostas, tá? Sim, coloquem no portfólio também essas atividades, tá? E qualquer dúvida, vocês mandem ou lá no EVA ou ali no grupo para a gente continuar discutindo, certo? Mais alguma coisa que vocês queiram nesse momento? Questões de metabolismo. Qual questão de metabolismo, Richelle? Aquela curtinha que era tipo um caso clínico? A gente discutiu ela na webconferência passada. A gente já tinha discutido ela, já tinha dado um direcionamento para vocês na webconferência da semana passada. O portfólio eu vou abrir lá no avaliações para vocês colocarem, tá? Como da outra vez. Tá? Então, até a semana que vem, eu abro para vocês postarem. Né? Eu vou abrir hoje para vocês postarem até a semana que vem. Tá? Sim, mas o que eu quero dizer é que a outra questão, a outra atividade, ela já foi discutida na semana passada, né, na webconferência. Tá? Que foi o caso clínico lá da menina. Tá? Isso do menino com diabetes. Beleza, gente? Eu gravei aqui, estou baixando no meu computador a webconferência que a gente fez hoje. Ela vai ficar bem longa, né? A gente já está quase 2 horas. Eu vou tentar colocar na íntegra lá no YouTube. Se eu não conseguir fazer isso na íntegra, aí eu vou mandar
para o meu marido para ele dividir em 2 ou 3 partes. Eu não sei se o YouTube vai deixar tanto tempo assim, tá? Na semana retrasada teve umas 8 das questões o que é o metabolismo e o catabolismo. Sim, que tem isso, Leia, que a gente fez na webconferência e discutiu. O que tem elas? Essas vocês não vão ter como colocar no portfólio, porque a gente fez na webconferência, né? Vocês não têm esse material lá para colocar, tá? Não sei se era essa a dúvida. Eu vou encerrar a gravação aqui e aí a gente continua aqui no chat vendo o que mais que vocês têm de dúvidas.